Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com o vice-governador Carlos Fava. Eu já vi que o senhor é um homem franco. Eu queria aproveitar essa característica e fazer a seguinte pergunta. O senhor está acompanhando de perto o governo Pedro Taques há 2 anos. Todo mundo erra. Quais foram os erros cometidos pelo governador nesse período? Olha, primeiro ressaltar que é um governo que está passando por um momento muito difícil, pegou uma herança maldita da gestão anterior, e não pode se deixar de dizer isso. Também uma crise nacional sem precedentes, e apesar de tudo isso, e essa crise chegou aqui no estado de Mato Grosso muito forte, mas apesar de tudo isso, é um governo que já vem entregando os resultados. Acho que um erro que precisa ser superado, e o governador está determinado a isso, é a gestão política do governo. O governo tem uma base aliada muito forte, uma base aliada que é muito fiel, muito leal, que está ajudando a superar esse momento difícil e que precisa ter uma relação mais forte, legislativo e executivo, também os poderes, judiciário, o poder de controle precisam ter uma interlocução mais forte para todos unidos e com uma boa interlocução superar esse momento de crise. Acho que essa é uma grande dificuldade. A escolha do candidato a prefeito, Wilson Campos, não foi errada? Olha, eu disse ao governador que ele tomou uma atitude muito corajosa. O candidato do nosso grupo era o prefeito Mauro Mendes e foi respeitado e levado isso até 2 dias antes da convenção, aonde se definiria o candidato. Ninguém se preparou para ter outro candidato. Eu respeito, compreendo as medidas e a decisão que levaram o prefeito Mauro Mendes a não ser candidato. Mas aí, neste momento, nós não tínhamos preparado ninguém. Eu acho que o governador poderia falar assim, olha, eu também não preparei, não preciso ter candidato, o grupo arrume outro. Ele teve uma decisão muito difícil, tomou, o grupo enfrentou e, infelizmente, o resultado veio a derrota porque não estava preparado para uma outra candidatura se não fosse a do Mauro Mendes. Falando agora em união da base, o senhor acredita que a base está realmente unida, falando agora em nível estadual? Nessas eleições, por exemplo, vocês acabaram meio que divididos, né? E perderam importantes cidades como Tangará da Serra, Rondonópolis. O que aconteceu realmente? Olha, talvez um pouco mais de diálogo, mas eu não considero que a base aliada teve uma derrota, Carlão. Nós perdemos alguns municípios que, se tivéssemos trabalhado junto, partidos da base aliada, teríamos ganho, com certeza. O exemplo que você citou, Tangará da Serra, nós tivemos 2 candidaturas da base aliada do governo e uma de oposição. As 2 da base aliada fez 61% dos votos, mas o prefeito eleito foi o da oposição com 39% dos votos. Se tivéssemos feito uma composição melhor, certamente nós tínhamos ganho um município como Tangará da Serra, como Rondonópolis, como você disse. Mas isso é próprio da política, a gente tem que compreender que muitas vezes não consegue as questões locais serem administradas pelas lideranças estaduais, que não tem que respeitar essa particularidade, mas um fato importante é que a base aliada é, sem sombra de dúvida, a maior força política do estado de Mato Grosso. A base aliada fez 100 dos 141 prefeitos. Então não há esse número de dizer, perdeu, a base aliada saiu enfraquecida. O PSDB fez o maior número e logo em seguida o PSD. E o PSB, né, o Democratas, toda a base aliada. Só para completar a pergunta que eu fiz anteriormente, o senhor acha que o candidato Wilson Santos fez uma boa campanha? Foi agressiva demais? Não, ele fez uma boa campanha. O Wilson é um grande herói também. Ele também não tinha se preparado, ele não queria, mas mostrou o espírito de grupo. O Wilson foi um cara que ele não estava preparado, não queria ser candidato. Então, mas não correu. Não, mas não correu do chamamento do grupo. Não tinha candidato por conta do que a desistência de Mauro Mendes, que foi legítima e nós compreendemos. Eu falei, não corro, estou pronto, se é essa a determinação do grupo, se precisar de mim, estou pronto. Foi um grande companheiro, mostrou lealdade e tem que ser reconhecido isso. Secretário, até o Augusto já destacou esse caráter mais governista, né, do PSD, né, que o próprio Kassab já deu, né? Tanto que quando foi criado, alguns brincavam que era partido do Serra e da Dilma, né, PSD, né? Hoje alguns falam que é partido sempre dentro, né? Qualquer governo ele está sempre dentro. E realmente, aqui no estado ele era a base do Silval, né, e agora está a base do atual governo. Mas trocou o mando, né? Trocou o comando do partido. Trocou o comando, é verdade. Para 2018, como é que o senhor está vendo? O senhor vê esse grupo que está no governo do estado marchando juntos ou uma fragmentação? Não tenho dúvida, nós vamos caminhar juntos, nós já estamos trabalhando
um fortalecimento da nossa base aliada, o grupo é muito forte. Em 2018 nós vamos estar juntos nesse grupo que elegeu o governador Pedro Táxi. O grande trunfo do governador Pedro Táxi tem sido a imagem, né, de quem sempre combateu a corrupção. Nós estamos conversando no dia, hoje é sexta, o dia do mês é? Dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. O governo está sendo, de alguma forma, acuado por denúncias feitas por alguém que fez uma delação premiada. E delação premiada só pode ser feita se quem assina o acordo se compromete a provar. Perfeito. Isso não pode abalar o trunfo do governador, que ainda não pôde, por circunstâncias que o senhor mencionou, fazer uma boa obra administrativa? Olha, é muito triste esse momento, mas o governador, seguindo todos os seus princípios, não hesitou. Quando ocorreu o fato de corrupção dentro da Secretaria de Educação, imediatamente afastou o secretário, apoiou as investigações e assim deve ser feito. Mas agora as denúncias se ampliaram, atingem mais pessoas. Atingem mais pessoas. E se aproximam do gabinete do governador. Não, eu posso lhe garantir, não fizemos uma campanha com recursos que não sejam declarados. Foi histórico a campanha de 2014. Eu, na eleição, tinha, entre outras funções, eu não era político, arrecadar fundos para a campanha. Eu sou uma pessoa de posses modestas, o governador também. Nós fizemos uma campanha histórica, arrecadamos aproximadamente de 1.000 doadores, pessoa física. Estou dentro da lei. E diga-se de passagem, Augusto, em nenhum momento durante a campanha as pesquisas mostravam um risco de perda da eleição. O governador Pedro Táxi, quando candidato, entre 15% e 20% foi o pior momento da campanha, sempre com uma margem muito segura e certamente as pesquisas demonstravam que ganharia a eleição. Se cometesse algum erro estratégico na requisição de recursos, seriam fundamentais. Por isso, fizemos a arrecadação de recursos de forma transparente, legalizada. Foi uma campanha extraordinária, com números que entram para a história com doadores. Quem cometeu ilícito, se cometeu, tem que ser responsabilizado. Mas o governo nunca apoiou, nunca apoia que ninguém cometa isso e vai ser até a guarita do governo. Vamos falar um pouco de desmatamento? À vontade. Vamos falar um pouco com o secretário de desmatamento. Secretário de Desmatamento. Secretário de Desmatamento. De Meio Ambiente. Agora não com o vice-governador, com o secretário. Secretário contra o desmatamento. Depois de uma trajetória de queda aí, que começou em 2004, né? 2016 parece que inverteu um pouco a situação, não estou falando mais em nível nacional, né? E registrou 15 e 16. 2015 e 2016. Registrou o terceiro aumento, né? Na verdade, das derrubadas. O primeiro estado que mais derrubou foi o Pará e segundo o Mato Grosso. E os ambientalistas alegam que é por falta de fiscalização. Como é que está a situação aqui em Mato Grosso? Olha, não há motivos para comemorar, mas também não há motivo para dizer que as coisas não estão acontecendo. Mato Grosso, em 2016, reduziu 19% o número de desmatamento. 19%. Nós temos um compromisso muito sério. O governador fez um compromisso na COP21 de zerar o desmatamento ilegal até 2020. 10 anos antes que o compromisso brasileiro. 10 anos antes. E se nós considerarmos 2016, foi a COP21 em 2015, o ano passado. Então, 2016, 17, 18, 19, 20, 5 anos. Já no primeiro ano, depois dessa meta estabelecida, reduzimos 19%. Estamos cumprindo a meta. Se seguirmos esse cronograma, nós vamos chegar com zerado o desmatamento ilegal em 2020. Mas não é motivo para comemorar. Nós temos que implementar políticas mais sérias, mais fortes, mais contundentes no combate ao desmatamento, porque isso é uma determinação mundial e nós queremos cumprir e nós vamos fazer. Em 2017, nós vamos aumentar a austeridade sobre essas áreas, já está diagnosticado os 10 municípios que mais desmatam e o modus operandi. Mudou o modelo de desmatamento no estado de Mato Grosso, Augusto. Nós hoje temos mais de 50% do desmatamento são em áreas de 10 a 50 hectares. São pequenos polígonos, mais difíceis de fiscalizar. Há um novo modelo, não são grandes áreas. Isso dificulta a fiscalização. E para isso, nós já tomamos algumas decisões, nós vamos para cima das regiões que mais matam, criando uma base avançada e integrada de combate ao desmatamento,
mais ou menos aos moldes do GEFRON, que combate a entrada de droga na fronteira, vai ser para combater o desmatamento. Integrando, e vamos convidar Força Nacional, Polícia Federal, IBAMA, as forças estaduais da Secretaria do Meio Ambiente, Segurança Pública, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para combater de forma ostensiva. Também precisamos, 14% dos desmatamentos são em áreas de reforma agrária, precisa melhorar a interlocução com o INCRA, com o governo federal, para poder atuar e regularizar essas pequenas propriedades. E 48% do desmatamento ocorre em áreas já cadastradas ao CAR. E isso já estamos fazendo uma força-tarefa, multando, autuando e embargando. Repressão ao crime é a determinação nossa para que Mato Grosso possa ser o primeiro estado brasileiro zerando o desmatamento ilegal em 2020. Secretário, um aspecto interessante do desmatamento é que os municípios, né, se você pega o top 10, né, os municípios que mais desmataram, são na maioria ali na região norte e noroeste do estado. Região da Grande Juína e a Grande Alta Floresta ali. Colniza é o campeão. Na Grande Juína. Que são áreas novas, né, são áreas que estão saindo do garimpo, né, e da madeira e está entrando a pecuária e o grão agora. Né? Uma crítica que se faz é que por que não aproveitar áreas que já estão degradadas? Né? O estado aí tem cerca de 20 milhões, mais ou menos, de hectares dedicados à pecuária, boa parte deles degradados. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Perfeito. Mato Grosso é um gigante em produção, como todos sabem. O maior produtor de soja, milho, algodão, girassol, milho, pipoca, pescado, minério, né? Diamante, o maior produtor de diamante do Brasil. É um gigante. Mas também é um gigante em preservação. 60% das nossas áreas estão completamente preservadas. E está provado que pode e dá para conciliar ser um gigante em preservação e um gigante em produção. Aliado a isso, podemos continuar crescendo e sendo cada vez mais gigante, incorporando áreas de pastagem de baixa produção à integração lavoura-pecuária. Nós produzimos grãos e fibras em 9 milhões de hectares e produzimos carne em 22 milhões de hectares. 16 milhões de hectares são aptos à integração lavoura-pecuária e só está na pecuária. Dá para dobrar, Augusto, mais que dobrar, sem derrubar uma árvore sequer. Portanto, não vamos desmatar. Quando eu entrevistei no Roda Viva o governador Pedro Táxi, ele disse exatamente isso, e já faz quase 2 anos, né, que houve essa entrevista. Ele falou das potencialidades de Mato Grosso, disso, tudo isso. Por que o Estado está em crise? Por que não se aproveitou ainda essa chance? Olha, o Estado vive o reflexo da crise nacional. O Brasil... Não, já são 2 anos, é metade do governo. Como é que ele vai recuperar na próxima? Mas olha, vou lhe passar um número importante. Talvez as pessoas não saibam. Apesar de toda essa crise, o governo anterior, em 5 anos, né, foram 4 anos e 8 meses o governo anterior, ele recuperou e construiu 800 quilômetros de rodovia. Nós, em 2 anos, que nem finalizou os 2 anos, já recuperamos e construímos 1.200 quilômetros. Estamos determinados... O governo anterior não é uma boa referência, mas já fizemos 50% mais que ele em menos da metade do prazo. Significa que ao final do mandato... Ainda bem que o governo anterior fez menos coisas. E vai fazer muito menos, né? Mas o senhor acha, então, dá tempo para recuperar nesses 2 anos ainda? Eu não queria dizer recuperar, porque acho que poderíamos ter feito mais do que está sendo feito se não fosse a crise que se instalou. Mas tenho certeza, 2017 vai ser um ano de muitas realizações do Estado de Mato Grosso. Aliás, todo governo, todo governador, todo administrador, ele tem que deixar uma obra física que seja lembrada pelo eleitorado. Por exemplo, o prefeito Mauro Mendes, com quem eu conversava aqui em Cuiabá, quando eu comecei a virar cuiabano, em Mato Grossense, eles falavam do asfalto. Asfaltou muita coisa, a cidade está muito melhor e tal. Que lembrança, que obra física será lembrada, inaugurada pelo governador Pedro Táxi? Olha, aqui, só na Baixada Cuiabana, por exemplo, um novo hospital, mas é uma grande obra que vai ser Mas é uma grande obra, essa é uma grande obra, importante na área social. Mas se você quiser falar de infraestrutura, nós vamos fazer, já está um processo em andamento bastante avançado do contorno do Rodoanel de Cuiabá, a duplicação por Chapada, a duplicação do sentido da Guia, obras estruturantes que vão dar mobilidade e determinar o crescimento da nossa capital e do entorno. Eu tenho certeza que aqui na Baixada
muitas obras de infraestrutura. A ligação com Chapada é nítido, a Baixada Cuiabana, como está sendo melhorada, a duplicação já até do trevo do Atacadão até a Fundação Bradesco, e daí a melhoria dentro do Parque de Chapada, o Rodoanel, que já vai ser licitado, a duplicação no sentido da guia, a recuperação da MT-010, que está todo vapor, ficando pronta já, são obras significativas que há mais de 10 anos não tinham um investimento do governo do Estado nessas estruturas. Temos tempo para mais uma pergunta, o Vinícius encerra o bloco. Isso. Então, voltando para a questão do desmatamento, o senhor falou de 16 milhões de hectares que podem ser convertidos, né, que hoje estão pecuarizados, né, estão alocados para pecuária e podem entrar para a lavoura. O que vem sendo feito, né, nessa área de prático, né, de objetivo, e como que se encaixa com a chamada estratégia PCI, né, que é uma das marcas do governo atual? Perfeito. Bom, na realidade, o governo, o que ele tem que trabalhar é no combate ao desmatamento, e para que sejam incorporados esses 16 milhões de hectares à produção, é fundamental uma coisa: infraestrutura logística. Porque são áreas ainda periféricas que, para se incrementarem, precisam de infraestrutura, precisa de rodovia, precisa de armazenagem, precisa de estrutura para que se incorpore e se viabilize a agricultura. A pecuária é menos carente de infraestrutura. Como se diz no ditado, boi não vai na missa, ele não precisa de rodovia toda hora, só em períodos mais específicos. A produção agrícola precisa de uma infraestrutura logística eficiente. Por isso, o nosso programa de construção e recuperação de rodovia é muito forte. Nós estamos investindo muito, dobramos o valor do FETAB para que isso possa se converter em mais infraestrutura e ser o indutor do crescimento nessas áreas. Vamos para mais um ligeiro intervalo. Voltamos já já com o terceiro e último bloco da entrevista com o vice-governador Carlos Fávaro.